É, pessoal, e os bolsonaristas conseguiram prejudicar mais ainda aqueles presos lá do 8 de janeiro em Brasília, né? Eu vou explicar o que está acontecendo. Quando teve aquele quebra-quebra lá em Brasília, foram presas muitas pessoas, né? Mais de 1.000, eu não sei o número exato, mas foram presos lá na Papuda. Aí, depois de um tempo, o PGR, que era o Augusto Aras, ele pediu pro Xandão para flexibilizar as penas, porque eram pessoas idosas, algumas com comorbidades, uma veiarada danada, entendeu? Ele pediu pro Moraes substituir a pena por pena alternativa, como prisão domiciliar ou tornozeleira, ou até pelo menos que eles fossem julgados. Então, até eles serem julgados, pelo menos eles ficassem no tipo de uma liberdade condicional. Não pode usar rede social, não pode fazer isso, não pode deixar a cidade, etc, etc. O Moraes foi flexível e ele cedeu. Então, muitos daqueles presos que estavam lá foram libertados sob condições. Colocaram uma tornozeleira, explicaram as regras, olha, você não pode acessar as redes sociais, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, etc, etc, etc. Tanto que teve um que era muito engraçado, né, que o cara saiu da Papuda, acho que já faz um ano isso. Aí ele fez um vídeo na internet reclamando e xingando o Xandão, ele foi preso no dia seguinte. Porque uma das condições era não utilizar as redes sociais, porque foi através das redes sociais que esse pessoal estava articulando um golpe de Estado. Aí o que acontece? Aí o UOL fez uma matéria mostrando que 5 bolsonaristas, eu não lembro se era 5 ou 6, acho que era meia dúzia, que eles tinham fugido para a Argentina, um para o Uruguai, outro para o Paraguai, mas a maioria para a Argentina. Aí o Moraes soube disso, ele mandou prender alguns desses prisioneiros que estavam com liberdade provisória, por causa da fuga dos outros, porque ele viu que tinha um risco de fuga. Até então, pessoal, isso podia ser flexibilizado. A defesa desses golpistas podia falar para o Moraes, olha, é o seguinte, o meu cliente não apresentou nenhum risco de fuga. Isso aí que aconteceu não tem nada a ver com ele. É outro cliente, é outro caso, é outro bolsonarista e tal. E o Xandão poderia até ceder e aceitar. Mas o que os deputados bolsonaristas fizeram? Eles fizeram uma comitiva com Bananinha e outra galerinha dos deputados bolsonaristas. Foram até a Argentina, para chegar lá na Argentina, para poder pedir asilo político para esses prisioneiros do 8 de janeiro. Chegaram lá, foram conversar com deputados e autoridades argentinas, falando que se caso o brasileiro chegasse lá pedindo asilo político, se eles cederiam. Pedindo que ele cedesse asilo político para esses brasileiros. E fizeram questão de colocar nas redes sociais. Nós estamos aqui na Argentina lutando pelos presos políticos lá de Brasília, não sei o quê, nós estamos lutando por eles. É engraçado que quando eles foram presos, né, era tudo infiltrado petista, né? Agora não, agora eles estão lá defendendo os que eram infiltrados petistas. Mas eles são tão burros que ainda postaram nas redes sociais. É que nem o Alexandre de Moraes falou, eles são tão burros que eles mesmos se filmam cometendo crimes e arbitrariedades. Então eles mesmos facilitam o trabalho da polícia. Por que é burrice isso? Porque agora que o Xandão não vai deixar mais ninguém em liberdade provisória. Porque a partir do momento que você já teve fuga de bolsonaristas para a Argentina, e você tem deputados brasileiros negociando, sabe, fazendo esse intercâmbio, para tentar fazer a Argentina receber esses presos e dar asilo político para eles, então é claro que o Xandão não vai deixar mais nenhum deles solto agora. Porque ele vai entender que tem esse risco, ainda com a ajuda dos bolsonaros. Não, se eu deixar ele solto, ele pode quebrar a tornozeleira, pegar um ônibus ou um carro e ir até a Argentina e chegar lá já está combinado que o Milei vai aceitar eles. Então eles vão fugir da justiça. Então agora, esses patriotas que ainda tinham pelo menos uma condição de receber uma liberdade condicional, uma prisão domiciliar, com tornozeleira tal, e algumas restrições, agora nem isso eles vão ter. Por quê? Por causa dos próprios bolsonaristas. Você vê como eles são burros, né? Tem alguns que foram para a Argentina e estão até filmando lá, fazendo vídeo. Olha, eu ajudo com a documentação para vocês virem para cá, para vocês se estabelecerem na Argentina, fora Lula, vamos para a Argentina que aqui ainda tem liberdade com o Milei, não sei o quê. Eles mesmos estão se prejudicando, porque aqueles outros que estavam realmente cumprindo as medidas cautelares, agora vão ter que voltar todos para Papuda. Só ontem o Xandão deu uma ordem de mandar prender 200 bolsonaristas que estavam em liberdade condicional. Eles podiam estar de boa, na casa deles de boa, com a família e tal, mas tudo eles têm que fazer esse showzinho midiático, né, para a internet, né, era virtual, acabaram dando mais um tiro no pé. E eu acho lamentável que eles não fazem nenhuma meia-culpa, sabe, eles não fazem, sobre essas pessoas que estão lá. Eu, Ronaldo, eu não sou bolsonarista, eu detesto o Bolsonaro, quem me conhece sabe, mas eu, Ronaldo, eu sou a única pessoa da esquerda que eu conheço que eu tenho um mínimo de empatia para aquelas pessoas que estão presas lá, sabiam disso? Eu já falei disso no meu canal de teologia uma vez, porque, bem ou mal, essas pessoas foram vítimas de mentiras do Bolsonaro, que tinha uma sala secreta, de que tinha um código-fonte, que não sei o quê, que as eleições iam ser corrompidas, elas são vítimas de mentira, e elas caíram naquilo que em psicologia a gente chama de efeito manada, sabe, quando a manada vai tudo para um lado, elas vão tudo junto. Então muita gente que foi lá em Brasília e fez mesmo merda, quebrou tudo, aquela bizarrice toda que foi feita lá, elas foram por esse efeito psicológico, efeito manada. Mas tem pessoas ali que são de idade, a maioria são de idade, né? Acho que de 50 anos para cima a maioria. Então tem pessoas ali que já têm problemas de saúde, são idosos, nunca puxaram uma cadeia na vida, nunca tiveram que viver num ambiente onde tivesse bandidos, nóia, irmão, essas coisas, não sabe a gíria da quebrada, entendeu? Muitos ali vão sofrer muito no ambiente de cadeia, no ambiente penitenciário.
Então eu tenho empatia para essas pessoas. Tanto que eu fiquei muito feliz quando o Xandão resolveu flexibilizar um pouco algumas penas, né, de alguns daqueles réus. Mas infelizmente quem estragou tudo foi os próprios bolsonaristas. E eles não fazem nem sequer uma meia-culpa, sabe, de perceber que foram eles que adoeceram essas pessoas, deixaram elas doentes e loucas e fizeram elas ir para Brasília fazer aquilo. Tanto que eu tenho um seguidor meu que uma vez ele me agradeceu no WhatsApp, quando eu comecei a fazer vídeos políticos, porque ele tem parentes que foram presos em Brasília. Ele falou: Ronaldo, continua desmentindo as mentiras dos bolsonaristas, que a minha família, uma parte da minha família ficou maluquinha. Eu tenho parentes que estão lá e são idosos. Eu, pessoal, eu vou fazer 45 anos esse mês, inclusive, né? Eu já estou numa idade, sabe, onde já começam a aparecer alguns problemas de saúde. Então eu sei que depois de uma certa idade a gente não é mais o mesmo. A gente começa a ter comorbidades. Eu tive trombose, sarei da trombose, mas agora minhas pernas ainda doem, não sei porquê. Sabe? Então sempre vai tendo probleminhas de saúde com a idade. Então imagina esse pessoal todo aí ficar anos preso, enquanto que os principais, que são os financiadores, os influenciadores e os cabeças disso tudo, estão soltos por aí. Por que o Malafaia não está preso? Eu fiz um vídeo no meu outro canal, posso até colocar aqui uma hora se quiserem, reupar nesse canal, que o Malafaia pediu claramente um golpe de Estado. Presidente Bolsonaro, artigo 142, presidente, ou o senhor aciona, ou o senhor vai entrar para a história como um covarde. Por que o Malafaia não está preso? Tá lá de boa gastando os dízimos do fiéis, indo para Dubai, indo para Jerusalém. Por que ele não está preso, se ele foi um dos que mais influenciou essa loucura toda? Por que o próprio Bolsonaro não está preso, gente? Porque prender veiarada que foi lá no efeito manada, quebrar tudo, é fácil. Foram presos até em flagrante, né? Agora, e os cabeças, por que não prendem? Por que não prende o André Fernandes, aquele deputado do Ceará, que naquele dia 8 de janeiro ele postou as fotos lá de tudo quebrado e colocou assim: ganhamos, vencemos, se colocando no grupo? Por que não prendem ele? Por que não prende o Bananinha? Aquele Marcel von Hatten, que inclusive toda vez fica atacando os militares, né? Porque ele tá bravinho com os militares porque eles não deram um golpe de Estado. Olha a loucura dos caras. Por que não prendem um bosta desse? O Gustavo Gayer, que já atropelou 2 pessoas dirigindo bêbado, né? Também não acontece nada com essa... O Van Hatten também já matou uma pessoa dirigindo, sabia? E não acontece nada com esse pessoal, né? É só os peixinhos pequenos que a justiça pega, né? É, pessoal, é complicado. Mas enfim, eu espero que um dia, tá? Esses peixes grandes, que são os responsáveis até por ter adoecido essas pessoas, que eles um dia paguem. Agora, esses aí que estão lá na Papuda, é uma pena, mas eles vão ficar ainda um bom tempo lá. E mesmo essa liberdade provisória que eles estavam tendo foi estragada pelos próprios bolsonaristas. E se eles ainda seguem o Bolsonaro e os bolsonaristas depois de tudo isso, aí eu lamento. Aí tem que ser burro demais. Aí não dá pra fazer mais nada. Mas é caso de psiquiatria. Não dá. Tá aí, galerinha. Comente o que vocês acharam, tá? Dê um like aí no vídeo, por favor, que isso ajuda a aumentar a atividade e alcance. Espero que tenham gostado da reflexãozinha. Às vezes tem que atualizar a página, tá? Porque o YouTube está removendo o like. Compartilhe com seus amigos bolsonaristas. Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.